Naquele tempo, nem antigo e nem passado, porque nem tempo ainda havia, já existia Nhamandu. Nhamandu inspira, e quando sopra seu hálito, a existência simplesmente acontece. Uma vez, Nhamandu inspirou, e quando soprou, nasceu Quaraã, de dentro dele mesmo. Por sua vez, Quaraã, de si mesmo, no seu coração, faz surgir Tupã. Que se põe a dançar e cantar na imensidão de Nhamandu, e criando mundos e mundos e mundos, Tupã criou a Mãe Terra. O espírito da Mãe Terra flutuou na imensidão, que foi assumindo a forma de uma serpente, que foi se esticando, depois se enrodilhando, se arredondando, e ali ficou, adormeceu. Então Tupã olhou e desenhou em seu corpo as montanhas, rios, lagos, nascentes, florestas, desertos e planícies. Depois disso, Tupã precisava de alguém para continuar o trabalho da criação. Ele sonhou em criar Nhanderuvuçu. Subiu a montanha, flutuou até o alto, viu uma gruta. Entrou na gruta, viu lá no fundo a figura de uma serpente. Você pode me ensinar alguma coisa sobre a terra? Eu sou o espírito da terra, disse a serpente. Então o espírito da terra esticou sobre o chão e foi recolhendo com o seu corpo um barro úmido da gruta. Com ele foi moldando um corpo, modelou o corpo humano. Entra aqui e você aprenderá muitas coisas sobre a terra. Junto com esse corpo que te dei, há também meus dons. Você pode criar o que você quiser. Preste atenção no que dizes. Cuidado com a sua fala, pois tudo o que disser, assim será. Nhanderuvuçu ia andando e falando, até chegar à margem de um rio. E quando ele olhou para o rio, começou a dizer: Aruanã, Pirarucu, Tambaqui, Pirapiré. E aí foram surgindo peixes. Nhanderuvuçu ficou impressionado. Falou nomes de plantas, nomes de árvores, e muitas coisas passaram a existir. Jacaré, Jararaca, Jararacuçu, Paca, Tatu, Capivara, Saruê, Catinguelê. Então Nhanderuvuçu caminhou em direção ao rio. Ficou de pé diante de um poço cristalino e foi quando viu, através do espelho das águas, a sua própria imagem. Cunhantaí Porã. Quando ele falou estas palavras, surgiu a primeira mulher. Ela se ergueu prontamente das águas e lhe fez companhia. Nossa, você criou somente peixes cinzentos. É preciso pôr mais cor nesse mundo das águas. Cunhantaí, então, passou a recitar muitos nomes de peixes coloridos, enfeitando várias nascentes e pequenos rios. Cunhantaí olhou a floresta e criou alguns insetos coloridinhos e pintadinhos, como a joaninha, o louva-a-Deus, a borboleta, a esperança, até que chegou um dia. Mas seria bom se tivesse mais gente nesse mundo. Então ela foi à floresta, pegou uma semente de cada árvore, colocou em uma cabaça. Foi então que fez a primeira maraca. Cunhantaí chacoalhou e começou a cantar vários sons, enquanto as sementes chacoalhavam. 4 povos se formaram, todos nascidos das sementes da natureza, como parte da mesma tribo, a nação humana. Vocês todos são sementes da mesma floresta, que possui raiz no mesmo chão, que é alimentada pelo mesmo sopro e a mesma luz do céu. E uma vez partilhada, a sabedoria da semente vermelha, a da semente amarela, a da semente negra e a da semente branca, um novo povo florescerá, o povo dourado, o povo que vai nascer da união das 4 sementes. Foi assim que aconteceu. A primavera, em breve, iria chegar. Homem, menino, menina, mulher, toda essa gente irradia magia, presente na água doce, presente na água salgada, e toda a cidade vinha.
presente na água doce, presente na água. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa live vai circular e você vai poder compartilhar com outras pessoas a troca de saberes, né? Que aqui estamos compartilhando também com vocês. Nós estamos no Novembro Negro da UFES, que trata das populações negras frente a um Estado conservador e autoritário. E estamos também na terceira semana, no terceiro seminário dos povos de terreiros, promovido pelo NEABI da UFES. Tivemos uma mesa na segunda-feira à noite, Respeitem o Nosso Sagrado, com tradições de candomblé Jeje, Queto, de Angola. E hoje à noite, também às 19 horas, teremos a segunda mesa, né? Respeite o sagrado de nossa juventude. Juventude também de candomblé, de religiões afrodescendentes, ou religiões de matriz africana, como também se conhece. Nós estamos, desde ontem, também com um minicurso muito precioso, preparado com todo carinho, com todo esmero, fruto das pesquisas de doutorado e pós-doutorado, aliás, o terceiro pós-doutorado do professor Dr. Emanuel Luiz Roque Soares, do Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo, ali em Amargosa. O professor nos dar aqui a sua contribuição muito generosa e potente, essa disponibilidade. Não é a primeira vez que ele participa do Seminário dos Povos de Terreiro, aqui da UFES, pelo NEABI. Ele esteve conosco presencialmente também na primeira edição. E a gente fica muito agradecido por essa presença ilustre e querida do professor Emanuel Luiz Roque Soares. Ele que está no seu terceiro pós-doutorado, agora pesquisando sobre as mitologias, as narrativas, os contos e cantos africanos e também indígenas, aí em diálogo com a Lei 10.639, também com a Lei 11.648 de 2008, essas leis que dizem, né, da importância da história e cultura dos povos afro-brasileiros e povos indígenas em solo brasileiro, tanto para a graduação, para a escola básica, né? E a importância para a formação dos professores. Como o professor Emanuel é um filósofo e trabalha no curso de filosofia na UFRB, em Amargosa, as suas pesquisas também é nesse campo da filosofia, ele procura, nas suas investigações, dialogar com essas mitologias, com essas narrativas, com esses cantos, com esses contos, tanto afro-brasileiro e indígenas, para o ensino da filosofia, ou para se pensar também uma filosofia afro-brasileira ou afro-indígena, se a gente quiser conversar assim. Então, você que está aí nos acompanhando hoje, não deixe de se inscrever no canal do NEABIR da UFES, dá o seu joinha se você gostou do conteúdo, ative as notificações e compartilhe agora também nas redes sociais, chame outras pessoas, né? Se você ainda não se inscreveu nesse mini curso para receber certificado, daqui a pouco nós colocaremos novamente o link e colocaremos também uma lista de presença no percurso do curso. Chamar agora nosso querido professor, Dr. Emanuel Luiz Roque Soares, para estar conosco agora pela segunda vez, né? Professor, mais uma vez um prazer tê-lo conosco, uma alegria continuar essa conversa que se iniciou ontem. Fique à vontade, seja bem-vindo desde já em nome do NEABI da UFES. A gente agradece a sua generosa contribuição, colaboração aqui, ajudando na formação, né, dos nossos estudantes e também de professores e daqueles que estão atuando em diversos espaços aí, pela valorização, positivação
e a importância desses estudos para se pensar uma filosofia ou um ensino de filosofia afro-brasileira e ameríndia também. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu queria saudar meus ancestrais, né? Caô, Cabecilé, Xangô, Eparré e Ançã, saudando os dois, hoje, quarta-feira, né? Eu saúdo a todos. E depois eu queria fazer minha autodescrição. Eu sou um homem negro, aproximadamente 1,88 m, cabelos brancos, barbas brancas. Eu estou vestindo uma camisa cor-de-rosa do Esporte Clube Bahia, meu time do coração. E atrás de mim está a minha biblioteca, meus livros. Eu uso óculos. Depois de tudo, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Jorge Neri, a todo o NEABI, a professora Ana, as intérpretes, por essa maneira que eu sou sempre bem recebido na UFES. Eu fico muito feliz de estar com vocês. Mas vamos ao que é para hoje, né? Ontem eu fiquei com vocês falando sobre o conceito de mitologia, né? Porque eu hoje queria apresentar meu projeto de pós-doutorado e esse conceito é muito caro. Talvez algumas coisas eu vou repetir hoje, né? Mas aí nós vamos ver. Eu vou apresentar o projeto e depois a gente faz uma discussão em torno dele. O projeto está começando, eu estou um pouco atrasado com esse tempo de pandemia, eu não estou me compreendendo muito bem, mas vamos nessa. O ensino de filosofia afro-brasileira, um resgate da identidade negra e indígena. A universidade onde eu estou fazendo é a Universidade Federal Rural de Pernambuco, no programa de pós-graduação em Educação de Culturas e Identidades, que é junto com a Fundação Joaquim Nabuco, e com a supervisão da professora doutora Denise Botelho. Vamos ao resumo do projeto. A partir do entendimento de que um dos caminhos capazes de eliminar o racismo estrutural e realmente acrescentar outros tipos de conhecimento ao nosso acervo filosófico, buscamos construir elementos iniciais para uma filosofia afrodescendente que seja capaz de resgatar nossa identidade a partir de mitologias, contos, cantos africanos, afrodescendentes e indígenas, devidamente selecionados e pré-analisados, além de estudados com rigor filosófico para futuras discussões didática e dialética que sejam capazes de incentivar o filosofar, usando o diálogo como método para o ensino da filosofia e destacando a escuta por parte do educador, que é essencial na formação de um vínculo, abrindo mão da autoridade hierárquica entre ele e seus educandos, fomentar as perguntas, pois sem as mesmas o filosofar não acontece. Consequentemente, entender que a sala de aula é o melhor lugar para filosofarmos. E os educandos são o melhor público, só precisam de incentivo. Além disso, afro-brasileiros que somos, estamos penetrados por várias culturas, onde se destacam três principais: africanas, europeias e indígenas. Sendo assim, não podemos abrir mão de nossas culturas de raiz ancestral para o resgate de nossa identidade como ponto de partida para uma apropriação da cultura alheia. Palavras-chave: filosofia, diálogo, identidade, afro-brasileiro. Embora as leis de ensino do Brasil, a 10.639 e a sua complementar 11.645, orientem o ensino de cultura africana e indígena no ensino médio até os dias atuais, as licenciaturas do ensino superior ainda não se prepararam adequadamente para tal tarefa. Especificamente,
nas licenciaturas em filosofia, em muitas universidades, que nem sequer se considera a existência de uma filosofia africana, afrodescendente, quanto mais de um pensamento filosófico indígena, uma vez que, para muitos, somente os povos do Ocidente filosofavam. E, com certeza, esse despreparo, descaso ou preconceito, que vai muito contribuir para o racismo estrutural e intelectual. E, consequentemente, a perda da identidade, diminuindo o conhecimento epistêmico brasileiro, que volta a afirmar é triplo, africano, europeu e indígena, tirando assim uma vantagem cultural que temos perante outras culturas não plurais como a nossa. E por isso, no momento em que vivemos hoje, nossas discussões filosóficas trazem à luz essas filosofias que foram esquecidas e desqualificadas de maneira a reforçar o racismo de forma intelectual. A demanda a qual me refiro é a reconstrução identitária, ou melhor dizendo, reconhecer o apagamento nas presenças africanas no seio da nossa identidade brasileira. Reivindicação fundamental dos movimentos negros brasileiros. Saber que parte do que somos é incontrolavelmente marcados pelos legados africanos que insistimos em obletar. Nesse contexto, que nos encontramos com a afirmação do filósofo senegalês Soliney Manemi, quando nos lembra que o aspecto importante das filosofias africanas é a preocupação com a identidade. Não se trata, no entanto, de uma abordagem de identidade como essência ou substância, mas um movimento de construção da nossa imagem de si que se relaciona com processos históricos de visibilidade ou desaparição de elementos agenciados politicamente. Essa citação é de Anderson Flor Nascimento, 2020, página 25. A filosofia está na comunicação do homem e na transmissão do seu pensamento, que é o diálogo com o outro. Pois assim como o mundo só é mundo após a ação humana, e comumente chamamos de cultura, o homem só se humaniza após a comunicação com o outro, quando escuta, fala e dialoga, e então filosofa, à procura de entender os fenômenos que estão à sua volta. Dessa forma, podemos dizer que o homem tem a cultura como fruto de sua ação no mundo e testemunho da sua existência. Além de ter a linguagem, chama aqui de linguagem toda a forma de encontro com o outro, como instrumento ontológico da sua comunicação, pois é esta a responsável por todas as expressões antropológicas da existência humana no universo, tais como o mito, religião, arte, ciência e a própria linguagem. Nesse modo, podemos afirmar que, para nos humanizarmos, precisamos compreender as diversas formas de linguagem, e para compreendermos essas diversas culturas existentes, e assim possibilitaremos o conhecimento amplo de maneira filosofante. No nascimento da filosofia ocidental, o diálogo mitológico é a forma primeira de filosofar. Na filosofia africana, as histórias contadas pelos griots é uma das maneiras primordiais de transmissão do conhecimento, tal qual nos tempos antigos, no qual a sabedoria, a partir do diálogo, da arte de falar, de ouvir e discutir, e dessa forma perpassou por várias épocas, sempre se aumentando e desenvolvendo devido ao poder dialético do ser humano que migrou para o que conhecemos como religião e, mais tarde, veio a transformar-se em filosofia, resultando do processo dinâmico que começou com o universo mítico. Então, é essa ordem: mito, religião, filosofia. Isso tem em todas as culturas. O mundo do mito
É um mundo dramático. Isso é uma citação de Cassirer, inclusive, que eu já falei para vocês ontem. Um mundo de ações, de forças, de poderes conflitantes. Em todo fenômeno da natureza, ele vê a colisão desses poderes. A percepção mítica está sempre impregnada dessas qualidades emocionais. Tudo é visto num sentido e está rodeado por uma atmosfera especial, de excitação, de exaltação ou depressão. Não podemos falar aqui de coisas como matéria morta e diferente. Todos os objetos são benignos ou malignos, amistosos ou hostis, familiares ou estranhos, atraentes ou fascinantes, ou repelentes e ameaçadores. Cassirer, 2001. O universo mítico é o espaço de devir, muito instável do nosso mundo físico. Por isso é um universo de descobertas e de criação. O homem, na Idade Moderna, tenta, sem sucesso, dessacralizar o mundo, assumindo a pureza profana, o que é impossível, pois mesmo aquele que não tem fé está sujeito a algum tipo de crença, da qual ele discorda e concorda intensamente. Logo, ele crê em algo. Essa atitude não lhe traz benefícios. Dessa maneira, temos como ponto de partida para a construção de uma filosofia afrodescendente a mitologia, que indubitavelmente vai ser geradora de situações estéticas como a literatura popular brasileira, contos, cantos, capazes de instigar crianças, adolescentes e até adultos como ponto de partida para um diálogo questionador, crítico e, consequentemente, filosófico, que, de maneira não hierarquizada, será estimulado pelo educador. O objetivo geral: construir elementos iniciais para um filosofar afrodescendente, a partir das mitologias, contos e cantos africanos, afrodescendentes e indígenas, devidamente selecionado, pré-analisado, para a futura discussão dialética. Objetivos específicos: resgatar a identidade negra via mitologia dos orixás. 2. Buscar de uma compreensão da cultura indígena e sua ancestralidade. 3. Entendimento da existência plural de diversas filosofias. E 4. Compreensões de questões de gênero e discriminação das mulheres no universo filosófico. É interessante, agora eu começo a me justificar, e julgo aqui necessário, para provar essa argumentação minha, fazer uma pequena cronologia do ensino de filosofia no Brasil. Julgo necessário fazer essa cronologia do ensino de filosofia no Brasil para evidenciarmos, primeiro, o que vai e vem da obrigatoriedade da filosofia. Ela tem hora que ela é obrigatória, hora que não é no ensino, de uma forma geral, e uma vez que o ensino de filosofia é desobrigado no ensino médio, estende esse descaso por todo o ensino, o que vem a conferir enorme perda para o Brasil. E segundo, para mostrar que mesmo quando esteve obrigatória, sempre ou quase sempre, esteve a serviço da catequese ou fé cristã e nunca explorou uma filosofia afro-brasileira. Em nenhum momento falou da identidade cultural afro-brasileira, em uma filosofia africana e nem sequer mencionou ancestralidade ou mitologia indígena, o que poderia nos conferir uma filosofia identitária apropriada. Vamos lá. 1572, data do primeiro curso filosófico no Brasil, no qual os jesuítas julgavam estar ajudando a civilizar aos índios e negros através da fé cristã. Então, o primeiro curso de filosofia tinha essa intenção. 1776, padres franciscanos, com base em estatutos da Universidade de Coimbra, inauguraram a aula régia de filosofia no Rio de Janeiro, com 5 cadeiras para filosofia.
1827. A filosofia era ministrada nos cursos da Faculdade de Direito de São Paulo e Recife. 1837. O ensino de filosofia por toda a província aparece obrigatório nos currículos do Colégio Dom Pedro II e dos liceus. 1879. Carlos Leônico de Carvalho, além de manter a cadeira de filosofia nos locais já existentes, incluía nos colégios normais, deixando de livre escolha da escola incluir ou não filosofia. Ficava dúbio, podia fazer mais ou menos parecido como que vai ser agora, novamente. 1880, a liberdade da reforma de Carlos Leônico de Carvalho veio a comprometer o aparecimento frequente da disciplina filosofia nos programas de diversas escolas. 1915, a reforma de Carlos Maximiliano. Fica claro o utilitarismo do ensino primário e secundário, quando a filosofia passa a ser facultativa, em detrimento da obrigatoriedade das disciplinas ditas científicas. É a repetição do que vai acontecer agora. 1925, a filosofia foi incluída nas 2 últimas das 6 séries do ensino secundário. A reforma promovida por Rocha Vaz, que visava a formação de uma cultura geral. 1930, Francisco de Campos e Gustavo Capanema promove o retorno efetivo da filosofia ao currículo do ensino médio. A disciplina é obrigatória do científico ao curso clássico, mas é uma filosofia europeia. Né? 1960, a Lei 4.024 de 61 do Conselho Fiscal de Educação, em relação às disciplinas obrigatórias do ensino médio, colocou a filosofia entre as disciplinas complementares, que poderiam ser ou não obrigatórias, perdendo assim a sua obrigatoriedade. Votou. 1964, aí foi o pior. Com o golpe militar, a disciplina passou a ser optativa, dependendo da direção do estabelecimento de ensino. E com a Lei 5.692, de 71, do ensino médio, que promovia a inclusão de disciplinas técnicas, segundo um acordo de cooperação com os Estados Unidos e Brasil, a exclusão de filosofia e outras disciplinas de cunho humano foi total. É desta forma que o estudante do segundo grau perdeu todas as matérias que podiam investigar a formação cidadão, crítica e voltasse totalmente para a produção industrial. Isso é interessante, que você vê o que é uma verdadeira escravidão. Os Estados Unidos, nessa mesma época, mais tarde eu vou falar de Matheus Lippmann, deu o estatuto de quase ministro da Educação a Matheus Lippmann para ensinar filosofia em todo os Estados Unidos. Né? Veja como é. O próprio Estados Unidos corta filosofia do ensino no Brasil. E ele institui como filosofia. O que é que me diz claramente isso? Que quer formar um país crítico e pensador e outro que seja somente de operário dominado, que não tenha crítica nem pensamento. Né? Está isso posto pelos Estados Unidos no Brasil, quando eles faziam totalmente diferente entre eles mesmos. 1970, a filosofia passa a fazer parte do programa oficial como disciplina, volta a ser obrigatória. Né? 1996, a filosofia, com a LDB 9.394 de 86, através de uma menção dúbia, retorna ao currículo como disciplina optativa, que pode ser ofertada ou não, dependendo da direção da escola. 2008, a Lei 11.684, 2008, altera essa lei de 20 de dezembro de 96 e estabelece diretrizes de base da educação nacional para incluir filosofia e sociologia como disciplinas obrigatórias no currículo do ensino médio. E 2017,
uma lei 13.415 de 2017, retira a filosofia e sociologia da obrigatoriedade. Eu fiz questão de mostrar isso a vocês para você ver como o ensino de filosofia no Brasil é dúbio. Ora volta, ora não volta, e é isso que me faz pensar nesse ensino para o segundo grau. Agora eu vou lhe mostrar outra justificativa, uma outra parte da justificativa, falando do Matheus Lippmann. Foi a partir da cultura e, consequentemente, da identidade que o filósofo americano Matheus Lippmann implantou nas escolas americanas. Você veja bem, quando ele proibia, quando os Estados Unidos proibia aqui no Brasil, ajudava a proibir, queria só formar técnicos aqui no Brasil, lá há o implante. Implantou nas escolas americanas, de séries iniciais e no segundo grau, um programa de ensino de filosofia, buscando que, a partir da especulação filosófica desenvolvida na sala de aula, os alunos venham a habilitar o desenvolvimento de um pensamento filosófico crítico e lógico. Tal processo foi pautado por discussões pedagógicas geradas na sala de aula e depois da exibição de novelas. O Lippmann criou novelas pelo autor, que tem como ponto de partida a cultura americana. Outra coisa interessante dizer, esse curso de filosofia para criança, de Matheus Lippmann, existe aqui no Brasil. Agora, com as novelas de Lippmann. A gente, se quiser, paga as novelas. Quer dizer, a criança brasileira é educada filosoficamente com novelas da cultura americana. Levando em conta também o rigor metodológico por parte do educador, que, além de ser obrigado a pesquisar o assunto sugerido pela novela, teve que tomar uma postura capaz de gerar uma igualdade hierárquica na sala de aula, condição indispensável para o surgimento de perguntas e o diálogo, de onde surgem novos conhecimentos epistêmicos, pois, para Lippmann, a filosofia e a educação, para pensar, são imbricados. Uma definição de filosofar poderia ser o exame autocorretivo de maneiras alternativas de fazer marketing, de fazer e de dizer swing, e de agir doing. O autor defende a tese de que pensar e a discussão filosófica gera o próprio pensar que se busca desenvolver nos alunos, dentro de um contexto humanístico da filosofia, no qual os alunos experienciam a relevância cultural e o rigor metodológico. É essa estreita identificação entre o processo e o produto que torna a filosofia uma disciplina tão valiosa dentro da educação primária e secundária. Isso é professora Silva, em Lippmann, o ensino, a filosofia vai à escola, né? A filosofia, para ele, veja bem, é fazer, dizer e agir. Então, essas três coisas estão juntas para o filósofo americano. Embora, a princípio, muitos professores de filosofia não acreditassem no método de Lippmann, hoje ele é aplicado em diversos países, entre os quais o Brasil, como eu já disse a você. E depois de avaliações, verificou-se que, após a aplicação do método, os educandos começam a ler, escrever, pensar e estudar melhor em todas as disciplinas, uma vez que a natureza da filosofia é interdisciplinar. E com a quebra da centralização proveniente da educação tradicional, a tarefa do educador passou a ser apenas de orientador pesquisador, pois buscam apenas aquilo que os educandos desejam criticamente saber, e não amontoam informação, deixando de lado o que o educador Paulo Freire chama de educação bancária. Lippmann admite que a sala de aula é o melhor lugar de filosofar, através de uma dialogia crítica que irá transformar educandos e educadores em investigadores. O diálogo é a base fundamental do aprendizado humano. Somente através dele podemos chegar a um conhecimento verdadeiro. O diálogo
a partir das mitologias, contos e cantos africanos, afrodescendentes e indígenas, é capaz da construção do aprendizado filosófico, ético, estético, antropológico, condição indubitável para esse resgate identitário. Podemos encontrar elementos para esse filosofar em diversas obras, entre elas na obra Antologia do Negro Brasileiro, do Edson Carneiro, 2005, onde é descrita com destreza a participação do negro na história da cultura brasileira. A presença inconfundível do negro, com efeito, invade todos os setores da nossa vida social. As nossas manifestações populares têm como ponto alto o samba, as rodas de capoeiras, as competições de batuque, as congadas, as eleições de reis de Congo e de juízes de Angola, o folguedo dos quilombos, os maracatus, o frevo, o bumba meu boi, os ternos e ranchos, os louvores a São Benedito, em que a influência do negro é decisiva. O homem negro aumentou o quadro religioso da nacionalidade, incorporando ao inconsciente coletivo figuras literalmente africanas, como os deuses Xangô, Ogum, as ninfas, Iemanjá, Nanã, os espíritos inquietos, como Exu, até mesmo deuses já tomados de empréstimo de outros povos, como Alá. Edson Carneiro, 2005, página 9. Assim, construir um diálogo tendo como ponto de partida elemento da cultura brasileira, em busca desse resgate identitário, com certeza nos levará a novas descobertas, principalmente no sentido socrático do conhecer a si mesmo, como início de uma filosofia dialogante, onde a investigação científica será severa, com uma formação de um grupo homogêneo de educadores e educandos, sem a transferência de conhecimentos. As considerações ou reflexões até agora feitas vêm sendo desdobramento de um primeiro saber inicialmente apontado como necessário à formação docente. Numa perspectiva progressista, saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a própria produção de construção. Quando entro na sala de aula, devo estar ser aberta a indagações à curiosidade, à pergunta dos alunos, às suas inibições, um ser crítico, inquieto, face à tarefa que tenho, a de ensinar e não transferir conhecimento. Freire, Pedagogia do Oprimido, 1996, página 47. Os grifos itálicos feitos por Freire, na citação acima, mostra o que vamos repetindo por todo o texto, sobre as ações, não transferência do conhecimento, além de nos mostrar como deve proceder o educador na observação do educando, em relação às nuances do comportamento e à condução e suas perguntas que vão levar à pesquisa. Eu achei interessante isso, porque eu li Lippmann e li Paulo Freire, e vi como um educador brasileiro dialoga fortemente com o educador americano, né? Há um diálogo entre os dois. Os dois entendem da educação praticamente do mesmo prisma. Não há nenhuma pergunta, olha essa citação de Freire, de que se possa dizer que é a primeira. Toda pergunta revela insatisfação com resposta dadas a perguntas anteriores. Perguntar é assumir a posição curiosa de quem busca. Não há conhecimento fora da indagação, fora do espanto. Quem pergunta, por um lado, deve comprometer-se ou já está comprometido com o processo da resposta, tanto quanto espera que aquele ou aquela quem pergunta se comprometa. Aquele ou aquela a quem pergunta se comprometa. Quer dizer, quem pergunta não pode satisfazer-se com o esperar da resposta. Paulo Freire
97. Isso é Cartas a Cristina, um livro belíssimo do Freire. A metodologia que eu vou usar, né? A metodologia utilizada vai ser de análise textual, crítica fenomenológica e filosófica, com a rigorosa revisão bibliográfica de mitos, contos e cantos. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você, de um mito dos povos Caramari, indígenas que vivem na Amazonas. Vana e o espírito Adijabá. A mulher Vana e o espírito Adijabá são espíritos da terra. Eles são os donos da terra em geral. Por causa disso, Vana não deixa cortar as árvores. A árvore tem vida e possui sangue. Para nós, Takuma Caramari, isso é a mais pura verdade. Nós acreditamos nisso. Tudo que existe no mundo é sangue de Vana. A terra, a floresta, os rios, o ar que respiramos, os trovões, as nuvens. Quando as pessoas derrubam árvores, elas ferem a terra. Vana e o espírito Adijabá choram pelo sangue derramado da terra e das árvores. Portanto, Vana e Adijabá sofrem muito quando a terra e as árvores são destruídas. É Iudes de José Caramari, de 2007, página 51. Veja bem, a primeira coisa para começarmos esse estudo não seria o mito. Antes de contarmos o mito, é a arrumação da sala, que deve ser feita de forma circular, na forma do xirê, a maneira com que os negros se reorganizaram na religião afro-brasileira, uma vez que na África, cada lugar se cultuava um só orixá, e aqui estavam todos juntos na senzala ou nas confrarias. Nesse ritual, os orixás dançam em círculo para não parecer que um é mais importante que o outro, onde se canta e dança uma mitologia para cada um dos orixás. O círculo, dessa maneira, incentiva o diálogo, quebrando a hierarquia e colocando os olhos uns nos outros, mantendo o mesmo nível entre quem fala e quem escuta, condição essencial para o diálogo e a contação de mitos e, consequentemente, geração de perguntas, condição sem a qual a filosofia nem o diálogo flui. O que significa dizer que a geração de perguntas é muito mais importante que a resposta por filosofar. Ou seja, na filosofia, não se deve matar uma pergunta curiosa com a resposta rasa. Isso quem dizia era um professor meu de filosofia, Hugo Kurzhauer, professor da Católica. A resposta tem que ser profunda, capaz de gerar novas perguntas e nos exigir pesquisa para essas novas respostas. Olhando para o mito indígena acima citado, o educador, essa é a dificuldade, deve buscar uma pesquisa interdisciplinar com rigor, para que, uma vez que surjam perguntas e questionamentos críticos, deve fazer uma pesquisa geográfica para localizarmos onde fica essa referida tribo. 2, deve fazer uma pesquisa antropológica para sabermos quem são esses indígenas, quem são os Caramari. 3, uma pesquisa filosófica para buscarmos elementos da ancestralidade da aldeia indígena Caramari. 4, uma pesquisa sobre bioética. O que é ecologia? Para acrescentar a importância da natureza, do meio ambiente, das árvores. 5, entender o que é sofrimento, enquanto sofrimento humano. Porque Vana sofre. O que é sofrer? Isso é uma pergunta filosófica que pode ser feita na pesquisa. 6, a pesquisa sobre história indígena no Brasil. Quando se fala de indígena, tem que se falar da história, de como se deu,
a colonização brasileira e mostrar como eles foram trucidados e assassinados e excluídos, e até hoje continuam, né? E 5, estar preparado para sugerir outras fontes de pesquisa que possa surgir no encontro discursivo com os educandos. Então, é de extremo rigor esse tipo de pesquisa. Bom, no momento agora, eu vou contar um segundo mito, dessa vez um mito de orixás, e espero que vocês ouçam os mitos para, na hora que eu terminar, vir as perguntas, a gente tentar uma discussão sobre esse assunto. O segundo mito. Ogum vivia com Oiá. Um dia, seu irmão Xangô foi visitá-lo. E na casa de Ogum, Xangô deparou com a sua bela mulher. Voltou para casa, atormentado pela beleza que vira, desejou Oiá ardentemente. Não desistia da ideia de possuir a mulher de seu irmão. Xangô voltou à casa de Ogum, dizendo-se doente, que nem conseguia se alimentar. Ogum o acudiu e pediu que ensinasse a Oiá o preparo de seu prato predileto, o amalá, que comumente a gente chama de caruru, que, sem dúvida, saciaria a fome e o curaria. Oiá preparou o amalá, conforme ensinado. Antes de comê-lo, Xangô pediu a Oiá para acrescentar um pó, advertindo-a, contudo, que não provasse da comida. Xangô comeu com a gula e saciou a fome. A proibição deixou Oiá muito curiosa. No dia seguinte, Oiá fez novamente a comida, mas não resistiu e provou dela. Disse a Xangô não ter sentido nada especial. Xangô entregou-lhe o pó para acrescentar. O pó tinha o poder de botar labaredas pela boca. Oiá pôs o pó no amalá e comeu dele. Desde então, Oiá tem o poder de botar fogo pela boca. Ogum, ao ver a sua mulher cuspindo no fogo, repudiou Oiá e entregou a Xangô. Xangô cinicamente recusou a oferta. Ogum insistiu que levasse Oiá dali. Xangô tinha enganado Ogum. Xangô levou Oiá para casa, feliz com sua vitória. Então, esse mito que eu queria contar para vocês, e queria pedir a Jorge que botasse a música. Tem uma música em relação a esse mito que também faz parte desse estudo. Se Jorge está me ouvindo? Sim, professor. É o Logundé ou o Iansã? Iansã, cadê Ogum? Ah, pronto. A música é de Clara. Isso, vou tirar vocês aqui para colocar a música. Tá certo. Aliás, eu posso tentar fazer desse jeito. Deixa eu ver se vai. Iansã, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Iansã, cadê Ogum? Foi pro mar, Iansã, cadê Ogum? Foi pro mar, Iansã, cadê Ogum? Foi pro mar, mas Iansã, cadê Ogum? Foi pro mar, Iansã, cadê Ogum? Foi pro mar, Iansã penteia os seus cabelos macios. Quando
Bom, aí tivemos a música, tivemos o mito, várias coisas para a gente pensar, e depois, na hora da discussão, nós vamos pensar dessa contenda de Ogum e Xangô. Vocês podem ver a total diferença dos casamentos nossos, que tem terminado quase indubitavelmente com feminicídio, né? Você vê, há uma rixa, há uma briga de amor, mas ninguém se mata. Ninguém se torna inimigo. Vamos adiante. Eu vou contar outro mito para depois nós pararmos para a nossa reflexão. Logum-Edé é salvo das águas. Logum-Edé era filho de Oxóssi e Oxum. Era o príncipe do encanto e da magia. Oxóssi e Oxum eram dois orixás muito vaidosos, orgulhosos. Eles viviam às turras. A vida do casal estava insuportável e resolveram que era melhor se separar. O filho ficaria metade do ano nas matas com Oxóssi e a outra metade com Oxum no rio. Com isso, Logum se tornou uma criança de personalidade dupla. Metá. Cresceu metade homem, metade mulher. Oxum proibiu Logum-Edé de brincar nas águas profundas, pois os rios eram traiçoeiros para uma criança na sua idade. Mas Logum era curioso e vaidoso, como os pais. Logum, então, não obedecia à mãe. Um dia, Logum nadou no rio adentro, para bem longe da margem. Obá, a dona do rio, para vingar-se de Oxum, com quem mantinha antigas querelas, começou a afogar Logum. Oxum ficou desesperada e pediu a Orumilá que salvasse o filho, que a amparasse no seu desespero de mãe. Orumilá, que sempre atendia a filha de Oxalá, retirou o príncipe das águas traiçoeiras e trouxe a salvo para a terra. Então, deu-lhe a missão de proteger os pescadores e todos que viessem às águas doces. Diz que foi Oiá quem retirou Logum-Edé da água e terminou de criá-lo juntamente com Ogum. Esse é o mito que eu tenho de Logum-Edé para contar, e peço a Jorge que bote a música de Logum-Edé agora, para depois a gente voltar às nossas discussões. É de Logum-Edé a doçura, filho do Oxum Logum-Edé, mimo do Oxum Logum-Edé, Edé, tanta ternura. É de Logum-Edé a riqueza, filho do Oxum Logum-Edé, mimo do Oxum Logum-Edé, tanta beleza. Logum-Edé é demais, sabido puxou aos pais, astúcia de caçador, paciência de pescador. Logum-Edé é demais, Logum-Edé é depois que Oxóssi encontra a mulher, que a mulher decide ser a mãe de todo prazer. Logum-Edé depois é pra Logum-Edé a caridade.
mudou chumbo, é delícia. Oxóssi encontra a mulher, que a mulher decide ser a mãe de todo prazer. Logo é depois, pra logo é a carícia. Filho do Xum, logo é mimo do Xum, logo delícia. Bom, é isso aí. E aí, com a música, a poesia de Gil, né, nós ficamos com o pensamento aberto para perguntas nesses dois mitos, né? A gente pode ver que a mitologia afro-brasileira, né? A mitologia africana que chegou até o Brasil, nos mostra que não tem problema ser metá, né? Inclusive, Logum-Edé é o símbolo dos homossexuais, porque o símbolo de Logum-Edé maior é o arco-íris, né? Nós não, na nossa religião, nós não temos problemas com isso. Nós temos sacerdotes, pessoas que frequentam, de toda a qualidade sexual possível. Isso não tem importância, nem nos causa divergência. Uma das coisas que a gente pode estudar com esse mito é sexualidade, né? E ver até a história da sexualidade do mundo ocidental, feita por Michel Foucault. Nós podemos analisar isso e olhar como essa sexualidade é tratada pelos africanos, pelos afrodescendentes, e talvez diminuir nossos ódios e rancores e preconceitos, nossas homofobias. Mas aí, por aqui eu fico aberto para perguntas, para questionamento, por fim de nossa discussão. Maravilha, professor. Muito obrigado mais uma vez. Quero convidar você que está aí assistindo, né? O professor vem esperando aí as perguntas de vocês, né? Coloquem questões para poder interagir a partir dessas narrativas, dos mitos e das observações e análises que o professor está fazendo. Eu quero fazer aqui alguns registros, né? Santos Joane, enquanto você tratava da questão do mito, ele lembra, retornarmos ao mito é crucial para conhecermos e nos reconhecermos enquanto indivíduos que integram os conjuntos de símbolos, identidades, sejam elas coletivas ou singulares, né? A professora Ana Maria lembra do excelente registro histórico que você faz, né, sobre o ensino de filosofia no Brasil, e de como, desde sempre também, apesar da oscilação, esse ensino de filosofia é muito eurocêntrico, né, dialoga ou não dialoga com o pensamento, né, dos povos originários, dos povos africanos, da filosofia que eles trazem, né? A professora Railda diz como é importante a leitura afrocentrada de nossas decisões na escola, a exemplo do sentar-se em círculo. O
professor aí fazendo referência ao círculo na dança dos orixás, né? A Laila lembrando os mitos me encanta, né? A professora Márcia, né? Diz assim, que agradável coincidência, vou ter uma participação no evento da Semana da Consciência Negra, mas precisamente no dia da Umbanda, com essa música de Clara Nunes. A Laila lembra do aprendizado com o professor Emanuel e de como ela se encantou com a filosofia nas aulas do professor, né? A Márcia nos traz também a participação dela no Fórum das Comunidades Tradicionais de Terreiro Afro-Ameríndios de Mossoró, onde me encontro fazendo parte da coordenação junto ao NEABIR. Seja bem-vindo, muito prazer. A música nos traz epistemes importantes, né? As observações aí da professora Railda Neves, né? Enfim, a presença, sua presença iluminada e decolonial, diria a professora Railda Neves, em consideração as observações do professor. Mas queremos que você traga as suas questões, né, para dialogar com o professor. Professor, eu sei que você pediu aí, só para ir aquecendo aqui, enquanto esse povo se mobiliza para colocar questões sobre os mitos, né? Você fez referência aí ao Matteo Lippmann, né? Eu tenho me aproximado e aprendido um pouco com o Walter Coan, que foi, inclusive, discípulo do Lippmann, esse argentino que trabalha lá na UERJ, no núcleo de filosofia e infâncias, né? E ele, diferente do Lippmann, embora ele tenha aprendido com o Lippmann, é diferente do Lippmann, que se inspira muito no John Dewey, sobre o conceito de experiência de John Dewey. O Walter Coan se aproxima muito do conceito de Jorge La Roça, né, sobre experiência, e tenta valorizar essa dimensão, por exemplo, trabalhar tanto lá no Rio de Janeiro, como também em algumas universidades aqui no Nordeste, como a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, em outros espaços, que vem se apropriando, trabalhando filosofia e infância, ou filosofia com crianças, né? Não para crianças, mas com crianças, não utilizando as novelas do Lippmann, embora as novelas do Lippmann tenham sido, vamos dizer assim, inspirado, né, na formação desses professores, mas há esse esforço de valorizar as culturas locais, né? As cantigas de roda, as narrativas míticas. O seu trabalho caminha também numa potente direção de explorar isso também na formação de professores, sejam eles professores de filosofia ou não, né? Que aí pensando os professores que ensinam no Fundamental 1, Fundamental 2, que não necessariamente são professores de formação de filosofia, de como diz a professora, né, fazer essas escolhas na escola para trabalhar essas narrativas míticas e aproveitando a curiosidade das crianças, o patos, né, o espanto da criança e as perguntas que ela trazem, como você observou aí, a partir de Paulo Freire, dialogando profundamente com essas narrativas indígenas e africanas. Você acha possível fazer esse trabalho junto aos professores na rede pública? Como tem sido a sua aproximação na UFRB com os professores, ou algum experimento que, de repente, você tenha feito ou tenha tentado fazer aí na formação de professores e nas escolas municipais aí próximos à UFRB de Amargosa? Você tem feito algum experimento, vamos dizer assim, alguma experiência piloto nessa tentativa? Veja bem, quando eu fui para a filosofia por conta do Paulo Freire. Eu estudava na UNEB, fazia licenciatura em eletricidade, sempre fui técnico, eu vim de instrumentação, sou inspetor de equipamento, sempre. Mas quando eu conheci Paulo Freire, eu digo, não, o que eu vou fazer é filosofia. É isso que vai, para esse caminho que eu vou. E tive o prazer, quando eu estava saindo do curso,
de tomar um curso com... Estava saindo em 79, 80. Não, deixa eu ver. Em 80. É isso mesmo. De tomar um curso com o Coan, com o Omar Coan. E percebi logo de saída, mas isso ficou lá, ficou no mestrado, na dissertação de mestrado, que a filosofia podia ser preparada, ser trabalhada a partir da cultura do povo. Isso também foi um livro do Paulo Freire que me inspirou muito, Cartas à Guiné-Bissau. Lá o Paulo Freire vai brigar lá em Guiné-Bissau que queria que o ensino fosse a partir da cultura africana, que era importante. E o Paulo Freire sempre vai bater nisso. Então, isso me perseguiu há tempo. Mas eu não... Desde o mestrado já começava a me perseguir. Mas eu não me sentia preparado, porque eu não tinha adentrado essa cultura. Ultimamente, eu faço essas experiências nas minhas salas de aula, aqui na UFRB, no curso de filosofia. São experiências excelentes, né, que eu tenho tido. Tive uma experiência ainda há pouco, não presencial, porque a gente, no meio dessa pandemia, quando eu comecei esse projeto no meio dessa pandemia, mas tive uma experiência interessante com os alunos do ensino médio de Cairu, Morro de São Paulo, né, aí de Valença, do sul da Bahia, e fiz 2 oficinas dentro de sala de aula com esses meninos e com os professores. Foi interessantíssimo pelo Google Meet, porque eles falavam, eles apareciam, eles me interrompiam. Eu dei a eles todo esse poder. Eu estou esperando a pandemia baixar um pouco, que eu estou marcando uma visita a... Não sei se você conhece em Lauro de Freitas, um quilombo Quingoma. Já ouviu falar no quilombo Quingoma? É interessante, porque nesse quilombo Quingoma, em Lauro de Freitas, aqui na Bahia, aqui pertinho, tem um quilombo, uma terra, uma reserva quilombola, e uma reserva indígena. Os índios e os negros estão juntos no mesmo lugar. Então, tem escolas, né? Então, eu estou pretendendo fazer esse presencial lá, fazer algumas entrevistas para terminar esse pós-doutorado. Eu estou no 3º pós-doutorado porque, na verdade, eu sou um pouco relapso. Então, eu me organizo os projetos de pesquisa, esse pós-doutoramento, porque eles, aí sim, eu tenho cobrança, eu tenho prazo, eu tenho coisa, então eu me organizo dentro do curso da filosofia como se... Mas eu vou esperar o presencial para fazer essas experiências mais de perto. Eu estou fazendo um pouco também essa conversa, porque eu e a professora Ana Rita, mais ela, né? A professora Ana Rita é da área de psicologia, aqui no Departamento de Ciências Humanas, mas ela vem fazendo esses cursos de formação de filosofia para criança, aliás, com criança, né? Com Walter Coan, já faz um tempo, né? E, mais recentemente, ela mobilizou a criação de um projeto de extensão chamado Sotaques da Escola, né? Que é exatamente levar essa experiência de filosofia em infâncias ou filosofia com crianças para as escolas públicas aqui, tanto no território do Portal do Sertão, mas em outros territórios próximos aqui, onde a universidade alcança, né? E aí ela trouxe o Walter Coan, inclusive o Walter Coan esteve recentemente em Feira de Santana, visitou algumas escolas, fez experimentos com crianças, foi muito interessante. O projeto Sotaques também está fazendo um experimento com crianças do ensino fundamental 2
no Estado, também em municípios, nesses projetos de atividades complementares. Então, eu lembro de um garoto que ele sai de bicicleta para poder entrar na sala virtual, ele sai de bicicleta da casa da mãe dele, vem para a casa da avó, onde tem uma sala virtual, só para assistir às aulas de filosofia e participar das aulas de filosofia. E é um menino da zona rural, do campo, né? E aí todo um jeito, obviamente, de tratar essas questões a partir do universo deles, das questões que eles trazem, enfim. O Lucas Bispos, que é estudante da UFBA de filosofia, que foi estudante da UFS, também está participando, algumas estudantes do curso de psicologia também colaborando, e tem sido um experimento muito interessante. E também estamos fazendo aí uma aproximação com professores e professoras da Secretaria de Educação do município de Quinjingue, para tentar iniciar essa experiência lá no território do Cisal, no município de Quinjingue. E as suas observações aí, e a riqueza com que você traz essas narrativas é extremamente importante. Agora, de saber, obviamente, trabalhar isso, né? E eu acho que você, a gente vai poder chamar você para esse projeto, vamos dizer assim, para conversar conosco, trocar experiências nesse projeto, se você nos permitir, em algum momento. Eu acho que é uma troca muito rica, né? Como é que eu trabalhar as questões indígenas e africanas a partir de um olhar filosófico com as crianças aí no Fundamental 1 e Fundamental 2 nas escolas públicas, nos municípios, né? Professor, tem aqui o Jorge Souza, ele diz assim: professor, acho que cada vez mais fica evidente, como ato político de nossa prática, trazermos essas histórias do nosso povo e estimularmos, deixa eu trocar aqui, e estimularmos, desculpe aí, viu, meninas? E estimularmos a construção dessas narrativas do povo preto, que carrega consigo ancestral, né? A Teresa agradece aí o conhecimento magno que engrandeceu o aprendizado dela. A Railda chama enegrecer o currículo, é promover antirracismo, né? E o professor Marcelo, da UFRB, que você conhece, foi seu colega aí, né? Está aqui também acompanhando e assistindo, né? Bom, eu acho que esses comentários aí, professor, se eu podia dialogar. O professor pediu para vocês conversarem um pouco a partir dos mitos que eles trouxe e das provocações, né? Me parece que o povo aqui está tímido para fazer perguntas. Como trabalhar com essa cosmovisão africana ou afrodescendente numa cidade impregnada de racismo religioso? E esse é um desafio também, né? Quando você vai levar para as escolas esses mitos, essas narrativas indígenas, não tanto, mas quando coloca africana, né? Que está próxima aí da experiência do candomblé, o racismo religioso aparece. Como trabalhar, diria a professora Railda Neves, essa cosmovisão ou essa cosmopercepção africana ou afrodescendente numa cidade impregnada de racismo religioso, ao lado da pergunta do Jorge, novamente repetindo, a importância de trazermos essas histórias do nosso povo e estimular a construção dessa narrativa do povo preto que carrega consigo essa dimensão ancestral. Professor, fique à vontade para dialogar. Jorge, para mim, eu faço um arrodeio, né? Geralmente eu faço um arrodeio, porque sempre vou me bater de frente com esse preconceito religioso. Primeiro, eu trago à baila o que é mitologia. Por isso que eu começo por ali. Aí eu trago Ernesto Cassirer, Junito Brandão, Jorge Colli. Eu trago as pessoas que estudaram o que é mitologia no mundo e mostro que é um caminho, né? Existe um caminho que foi mitologia, religião e depois filosofia em todas as culturas, que não tem uma mais importante do que a outra, que não tem, e me desprendo, aí é que está.
Embora eu seja ogã, eu seja de candomblé, queto, da religião de matriz africana, mas eu digo aos meus alunos, e sempre disse, aqui é aula de filosofia. Deixe suas religiões atrás da porta quando entrar na sala, né? Aqui é aula de filosofia, nós estamos buscando conhecimento. Então, nós queremos saber o que é mitologia, para que o mito serve, e, a partir desse mito, filosofar sem preconceitos, né? Filosofar sem... Por exemplo, as questões da sexualidade e da sensualidade estão postas aí a todo momento. Nós estamos vendo feminicídio, homofobia, uma crise enorme dentro de nossa sociedade que afeta a todas as religiões, católica, evangélica, cristã, candomblé, a todas as religiões. Então, eu mostro como, através do mito, nós podemos desmistificar essas confusões que nos torna, né, incompreensível com a natureza dos outros. E parto, que aí também que tem uma questão bastante acentuada, né? Eu não quero bater de frente com ninguém. Eu quero mostrar que dentro da cultura de todos existem coisas boas para que a gente siga. Eu quero acrescentar. Eu não quero converter ninguém à religião, mas quero que, através da mitologia, e é esse meu nicho, através da mitologia, através da música, a gente possa conhecer, a gente possa trazer epistemologias e estudar sem preconceito, sem discriminação. Eu não nego a existência de uma filosofia ocidental. Eu quero acrescentar ela à indígena, à africana. Eu sei que as pessoas dificilmente temam em não entender. Agora, uma coisa interessante, com essa minha postura, aqui no curso de filosofia, quase todos os crentes que orientam sou eu. Inclusive, no mestrado de História da África, teve uma menina muito boa a pesquisa dela. A pesquisa dela é sobre a grafia indígena nos livros didáticos no Brasil, né? As figuras do índio no livro didático. E ela sempre brigava comigo, né? Brigar comigo, por causa da questão dos orientados. E depois ela brigou com o orientador dela e ninguém quis orientar ela. E eu terminei orientando. E foi um trabalho belíssimo. Até hoje ela é minha amiga. Ela é crente, adventista, professora da Universidade Adventista, e se tornou minha amiga, porque ela sabe que eu a respeito e ela aprendeu a me respeitar, respeitar minha religião, meu modo de pensar, e a gente fez um trabalho belíssimo. Não, eu acho que a gente tem que ir para além desses problemas, porque o que a gente está discutindo é ciência, não é religião. Cada um tem a religião que quiser. Cada um aquela velha coisa. O que salva é a fé. A fé no que você tem é o que é mais importante do que tudo. Minha religião não é melhor do que a de ninguém, nem a de ninguém é melhor do que a minha. Eu tento desmistificar isso, trazer ciência, trazer conhecimento, me apropriar disso, porque é mais fácil. Eu tive uma experiência interessantíssima. Eu fui educador de rua. Logo quando eu me formei, em 2000, até terminar o mestrado, eu estava no Projeto Axé. Eu trabalhei no Projeto Axé com educação de rua. Um método Paulo Freire, de namoro pedagógico, e a importância... Quer dizer, Paulo Freire nunca foi candomblessista, nunca foi, mas ele sabia da importância dessa mitologia, dessa tradição para o ensino na rua, nas ruas da Bahia. Então, o César de Fiore Laroca, que nos deixou há pouco tempo, abraçou isso. Quer dizer,
um homem estrangeiro, César de Fiore Laroca, um homem que veio de fora, veio para a Bahia tirar meninos da rua da Bahia, abraça métodos freirianos, cria métodos e com toda essa mitologia, com toda essa cultura afrodescendente, inclusive a capoeira na rua. Um outro falecido, mestre de capoeira que morreu, foi assassinado por causa de política, me esqueço o nome dele, também estava no axé. A gente tinha uma luta em torno disso, porque o que nos interessa não é converter ninguém à religião. O que nos interessa é o ponto de partida de Paulo Freire, é o ponto de partida de Matheus Lippmann, a partir da própria cultura, que é mais fácil ensinar a crianças, a adolescentes, a partir da própria cultura, a partir do que ele conhece, para que, conhecendo a si mesmo, ele conheça os outros. O Sócrates, o grego, é fantástico, ele diz, conhece a si mesmo. Né? Eu não tenho que conhecer os outros, a cultura dos outros. Eu conheço a minha cultura e, a partir dessa, eu me aproprio da cultura alheia. É isso que a gente tenta fazer, que acredita-se que é uma maneira melhor de ensinar. Né? É uma maneira melhor de ensinar. O professor aqui fazer o registro, né? Mestre Moa, Moa do Catendê. Obrigado, Laila. Foi meu colega no Projeto Axé. Olha aí, que maravilha. Que maravilha. Ao professor Marcelo, né? Emanuel, suas intervenções são fundamentais para ressignificarmos epistemologias e seus sujeitos dentro das conversas, das escutas, dos diálogos, uma filosofia intercultural. A professora Ana Dinchu, que está fazendo também o mestrado em educação, e vem discutindo muito a partir dessa dimensão afro, né, na educação, quilombola também, a discussão do racismo na escola pública, ao mesmo tempo de uma educação afro-referenciada. Boa noite, parabenizo a organização do importante debate, né? Aliás, eu convidei muitos professores, gente que está pesquisando para assistir essa live. Algumas pessoas estão, né? Nós temos a primeira, já está com quase mais de 100 visualizações, essa daqui com certeza vai ter também muito mais, e vai estar aqui gravada, disponível para vários professores que estão em várias escolas, e a gente vai convidar em outro momento o professor, quando ele terminar aí esse pós-doc dele, estiver mais folgado aí na agenda, vou abusar ele novamente para agora tentar, dentro de um Google Meet, dentro de um Zoom, não é, para ter mais interação, fazer formação de professores com essa discussão, com essa perspectiva metodológica, para ajudar a formação de professores aqui no território, seja pelo MOC, pela universidade. A UFES tem um projeto de extensão de educação do campo, MOC UFES. Temos também uma discussão sobre educação escolar quilombola, né? Que em alguns territórios isso está mais ou menos desenvolvido, em outros territórios, por exemplo, o território do Cisal, você tem mais de 21 comunidades quilombolas. Eu digo território do Cisal porque eu estou aqui em Serrinha, tem mais de 21 comunidades quilombolas, mas não tem nenhuma educação escolar quilombola. Inclusive, algumas escolas dessas comunidades foram fechadas, né? Nessa coisa de fechar escolas do campo. Então, a gente precisa de um currículo, né? Muitos professores não têm formação nessa área, e o professor Emanuel nos oferece aí, com suas pesquisas já de longos anos de experiência, elementos para nos ajudar a pensar nesse aspecto. Professor, mais uma vez, em nome do NEAB UFES, a gente quer agradecer imensamente sua generosa e potente contribuição aqui para conosco, mais uma vez, não é? E deixar com você aí as palavras de considerações finais, né? Chamando vocês que estão aqui acompanhando, que daqui a pouco, né, às 19 horas, nós teremos, no segundo seminário de Povos do Terreiro, a mesa 2, né, Respeito Sagrado de Nossa Juventude, juventude que vive a experiência do candomblé, seja na tradição Jeje, Queto ou Angola. Então, não deixe de assistir também aqui pelo canal do NEAB, às 19 horas, a mesa Respeito Nosso Sagrado da juventude
de candomblé. E a gente agradece muito, agradece o professor mais uma vez. Professor, ficamos felizes. Suas considerações finais, muito obrigado mais uma vez. Eu é que agradeço. Para mim é sempre um prazer estar na UFES. Eu lhe digo que fico muito sentido de não estar aí. Gostaria de estar aí, que isso fosse presencial, que aí a gente teria a possibilidade de fazer as oficinas e tudo mais, mas eu acho que daqui para algum tempo isso vai passar, nunca mais nós vamos voltar a um normal, mas nós vamos ter a possibilidade do presencial e juntar com isso a distância também. Eu fico muito feliz de estar com vocês, de ter falado. Eu estou aqui falando da minha pesquisa, pensando nela e retomando meus trabalhos, e me dou muito por satisfeito esses 2 dias que eu estive com o NEABI, com os alunos. Agradeço a presença de todos, de Laila, de Márcia, que eu tive lá também, já em Mossoró, né? De Marcelo. Marcelo, meu amigo, nós temos que juntar aí com o Jorge para abrir esse mestrado, né? De filosofia cultural, intercultural. Seria um campo interessante para a gente. O EFES e o FRB juntas, né? Na Bahia, no Sertão e no Recôncavo Baiano. Muito obrigado, agradeço muito o convite e estou à disposição quando precisar de mim, Jorge. Gratidão, obrigado, Ana, obrigado às intérpretes, obrigado a todos, até a próxima. Obrigado, professor. Agradecer a Shirley e a Virgínia pela potente interpretação aqui conosco. Muito obrigada, Shirley e Virgínia, um abraço. São intérpretes maravilhosos aqui da UFES, ao professor. É vocês que estão nos acompanhando aí, um abraço. Não deixe de compartilhar depois dessas lives, né? As perguntas foram aparecendo aqui no final, professor. Já quando for encerrando, a gente vai ter que encerrar aí. Alguns colocaram questões até interessantes para se discutir, né? Aqui o José Araújo, ele colocando como reconciliar mito e logos separados pela tradição filosófica ocidental. Uma outra questão, como se afirmar uma determinada filosofia afro-brasileira com suas próprias normas e autonomia em confronto com as perspectivas da atividade filosófica acadêmica, com suas normas já estabelecidas, né? São questões aí que faz parte do debate. Aqui o Jorge Souza, obrigado, professor, por essa potência de minicurso. Muito legal. Vai ficar gravado aí, você compartilha. Eu queria até falar um pouco disso. Na verdade, hoje, que eu disse, como a metodologia dessa filosofia afro-brasileira hoje está bem mais fácil. Porque quando eu comecei a pensar nisso, a gente tinha poucas coisas escritas, né? Se você vê, eu estou fazendo já 15 anos de doutorado. Eu comecei a pensar isso no mestrado, né? Há 15, 20 anos atrás não tinha tanta coisa escrita. E hoje nós temos. A gente tem, a Sandra Petit, que teve com você, tem coisas escritas. O Anderson Flor Nascimento, né? Aldibânia, Catiúcia Ribeiro. Tem um grupo de pesquisadores negros escrevendo e fazendo essas filosofias. Porque a base para a academia, embora a gente ache importante o diálogo, a base da academia é escrita. A base da academia que nós estamos, ela é escrita. Então, tem muito livro hoje. Hoje, quando você procura filosofia africana no Brasil, filosofia afrodescendente, você tem autores e livros. Então, dá para a gente pesquisar e se apoiar nisso, para mostrar à academia que a gente constrói também um conhecimento escrito a partir da oralidade. Agora, não desprezar nunca essa oralidade como didática para o ensino. Esse momento oral é importantíssimo para a formação
de adolescentes, de jovens, e até para a formação de mestres e doutores, né? Se não houver essa didática do diálogo, pouco nos importa toda a escrita que nós temos. Mais uma vez, muito obrigado. Até, Jorge. Muito feliz de estar com vocês. Ok, professor. Alguém está perguntando sobre a lista. Eu vou colocar aqui uma lista de presença. Vocês assinem aí, está logo aí no chat, né? E tem também aqueles que não se inscreveram, tem no chat também a lista de inscrição, né? Que está aí com vocês. A lista de presença está logo aí no chat. Vocês podem assinar aí. Muito obrigado, professor, mais uma vez, a Shirley e a todos. Um abraço. Muito obrigado mais uma vez.